Olá, muito bem-vindos a esse estudo profundo do cacau. Eu sou a Maria Gabriela, para quem não me conhece, eu tenho, nesse momento da gravação dessa aula, 32 anos, e a minha trajetória com o cacau, ela começou há um tempo atrás, e eu já estou nesse movimento de autoconhecimento, de busca de questões voltadas à espiritualidade, a desenvolvimento pessoal e expansão de consciência fazem cerca de uns 7, 8 anos por aí, né? Eu sou terapeuta e parapsicóloga em formação, na verdade, trabalho com as terapias sistêmicas, com hipnose, com regressão, com IONIEGS para as mulheres, e todo o processo de constelação familiar, né? De todas as questões aí que nós podemos trabalhar dentro da constelação, tá? Eu iniciei no estudo das medicinas da floresta, que chamam, né? O cacau também entra na questão das medicinas, há cerca de lá em 2017, na verdade, e foi a minha primeira experiência, em 2017, e desde lá eu acabei entrando num processo de estudo de outras medicinas, como a ayahuasca, como o rapé, como o cachimbo, e tudo voltado para esse universo. Meu propósito lá no início foi uma busca por compreender dos meus medos, trabalhar muitas questões de controle, de desenvolvimento pessoal e descobrir a origem de muitas coisas que aconteciam comigo, né? Eu acabei entrando nesse universo e estudando por cerca de 2 anos a ayahuasca, né? Dentro de grupos de estudo, dentro de grupos de xamanismo, e eu saí depois de um período de tempo, porque ficou puxado, eram 2 anos seguidos que eu estava nesse universo e eram todos os meses. A ayahuasca, ela causa um processo de expansão de consciência muito grande, de forma bem profunda e intensa. E eu já tinha uma certa sensibilidade, sempre tive, então para mim acabou se tornando algo muito maior do que eu poderia lidar na época, né? E aí eu acabei saindo e ficou algumas questões abertas, ficou algumas coisas do meu emocional que eu não tinha resolvido e eu estava me sentindo perdida. Quando eu entrei nesse processo, o cacau chegou na minha vida. E ele chegou de uma forma muito sutil. Eu nunca tive interesse no cacau, porque como eu vinha desse movimento ayahuasqueiro, o cacau para mim parecia algo que não ia fazer efeito, que não era para mim, que ele era sutil demais, né? E aí o cacau chegou nessa sutileza, que não foi nada sutil no final das contas. Ele trouxe bem aquela frequência do amor materno, do amor de mãe, e quando a gente precisa, ele acolhe, mas quando a gente precisa, ele também dá uma boa balançada nas nossas estruturas. Então, o cacau chegou nesse momento na minha vida e ele fez algo que me surpreendeu, né? O cacau, ele surpreende muito, que foi me ensinar a sentir. O cacau, ele me ensinou a sentir. Eu tinha muita dificuldade em expressar as minhas emoções, em colocar para fora aquilo que eu sentia, em me permitir sentir. E o cacau me ensinou a sentir, a ver e perceber que está tudo bem. Eu expressar aquilo que eu sinto, eu expandi o meu cardíaco, eu expandi as minhas emoções e curar as minhas emoções através do amor e não através do sofrimento físico, do sofrimento emocional, do sofrimento espiritual. O cacau, ele traz muito essa consciência para a gente, né? O cacau, como tudo, ele é uma frequência, e muito diferente das outras medicinas, o cacau, ele é uma medicina livre, ele não aceita muito aprisionamento, no sentido de não ser de fácil acesso, de não ser, não estar disponível, né, para todas as pessoas. Existem diferentes formas de consagrar cacau, uma delas é a gente consagrar de forma em estudo para nós, para o nosso desenvolvimento pessoal, para o nosso desenvolvimento emocional e espiritual, e é isso que é o objetivo desse material, né, um estudo na consagração individual do cacau. E também em grupos, né? Eu conduzi alguns grupos, às vezes conduzo,
às vezes ainda tendo individualmente, né, preparando o cacau apenas para uma pessoa. E quando a gente vai consagrar um cacau em grupo, o cacau preparado, né, que está ali sendo servido para aquele grupo, ele tem uma frequência específica para aquilo que vai ser trabalhado no grupo naquele momento, e é feito todo um preparo, é feito todo um processo mesmo ritualístico, né? E quando a gente faz e consome o cacau individual, você vai perceber muito isso. Você para você mesmo, a frequência toda é aquela que a gente coloca, é a nossa frequência, é a nossa sinergia, e nós vamos aprendendo a sentir coisas que nós não sentimos num grupo, por exemplo, né? A gente vai começar a aprender a ouvir a nossa intuição, a gente vai começar a aprender a perceber os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a ter uma relação um pouquinho diferente com o nosso centro cardíaco e com as questões mais sutis, mais da frequência feminina, que o cacau, ele tem uma frequência muito feminina, inclusive Cacau, que é a deusa do cacau, ela é representada, né, por uma mulher baixinha, com seios fartos, mais gordinha, e ela vem trazendo esse arquétipo da abundância, esse arquétipo do feminino, próspero, abundante. E é essa frequência mesmo do feminino que o cacau nos traz, né? E também nos ensina muito a navegar aí pelas nossas emoções. Então, seja muito bem-vindo, ou seja muito bem-vinda a esse estudo individual do cacau. Eu preparei tudo de uma forma que fique muito fácil, muito objetiva, muito tranquila de você poder preparar, né, e segura e consumir o seu próprio cacau e entrar aí nesse estudo. Eu recomendo que, se é a primeira vez que você entra em um processo de estudo aprofundado do cacau, que você possa manter um diário com anotações, com informações, escrever, né, sempre que é necessário, sempre que você sinta a necessidade de colocar para fora as suas emoções. É uma boa forma, né, da gente conseguir organizar nosso mental, é uma boa forma da gente conseguir organizar o que sente e também coletar informações, né, de estudo, porque o cacau, assim como a constelação familiar, para mim, ele ainda precisa ser muito mais desvendado do que a gente realmente desvendou até então, e para mim ele é livre ao ponto de trazer liberdade para que cada um possa aprender a ser mestre de si, né? Entrar na sua própria maestria. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse estudo. E qualquer dúvida, você pode deixar nos comentários desse vídeo, dessa aula, e também me mandar um e-mail que você recebeu no momento do teu cadastro, no momento da tua compra, ou até mesmo lá no Instagram, que eu vou estar disponível para tirar as tuas dúvidas, caso eu haja algumas, né?